Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia, né? Seja com todos nós nesse dia, que é o 8 de novembro de 2022. Graças a Deus, né? Pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E vamos orar, né, irmãos? Vigiar. Vigiar e orai, para não cair em tentação, né? Meditar na palavra, né? Adquirir a boa consciência, que é a mente de Cristo, né, irmãos? É o que nós estamos nos esforçando para conseguirmos, né? Nos aperfeiçoando, né, na palavra, nos atos, nos pensamentos, nas palavras, né? E amém, né? E graças a Deus. Vamos continuar aí com nossos vídeos sobre a história aí das religiões que falam em nome de Jesus, né? E que a igreja está aí no meio, mas não está, né? A igreja está afastada, né? Está separada. Então, irmãos, a gente está vendo aí ao longo aí deste período aí que a gente está fazendo essas gravações, falando da história, né, da igreja, história da religião cristã, né, do cristianismo. A gente vê aí que a sociedade ela está em movimento, ela não está parada, né? E a igreja também está em movimento, né? Porque, na verdade, nós não somos uma organização, nós somos um organismo, né? Como a sociedade humana também o é, né? Então, a sociedade, ela está em movimento, né? Por isso é que a gente fala aí nos movimentos que existiram, né? No passado, né? No caso específico aqui, falando das religiões, né? Mas se a gente for na história, a gente vai ver que todas as sociedades em todas as nações estão sempre em movimento, né? E nós estamos falando aqui de um movimento que apareceu lá no ano 1350, e colocaram o nome dele de Renascença, né? Significa o quê? Renascimento, né? Ou seja, foram buscar coisas do passado, né? Para trazer para o presente, coisas, pensamentos, né? Mentalidades, né? Então nós vimos aí que durante esse período foi o quê? Foi exaltado, né? Os próprios desejos do homem, né? Os desejos pessoais, né? Que foram colocados em primeiro lugar. Ou seja, antes, né? A humanidade, ou parte da humanidade, colocava Deus no centro das coisas, né? Com a Renascença, eles tiraram Deus e colocaram o homem, né? Então o homem passou a ser o centro das coisas, né? Por isso é que se chama de humanismo, né? Certo? E aí essa renascença tinha lá os seus princípios, né? Princípios políticos, econômicos, religiosos, né? Nós vamos ver alguns deles, não com profundidade, mas só aqueles que são importantes para a gente entender o que pensam as religiões, por que as religiões de hoje pensam da maneira como estão pensando, né? Pregam, né? Então, por exemplo, um dos princípios era o quê? Os fins justificam os meios, né? Ou seja, não interessa o meio que eu vou utilizar para me utilizar, para me conseguir os meus objetivos, para eu conseguir, né, o meu objetivo. Eu tenho um objetivo assim, assim, assado, vou utilizar os meios que eu achar necessários. Então, qual é a implicância disso, né? Os fins justificam os meios. É o que parecia ser e era, né? A opinião das elites das cidades. E é até hoje, né? De uma parte delas, né? Os fins justificam o meio, né? Ou seja, os meus objetivos justificam qualquer coisa que eu fizer para consegui-los.
Isso aí sepulta o quê? Sepulta a ética e a moral, né? Sepulta a vida cristã, porque a vida cristã é o que? A vida cristã é ética e moral, né? Então, se eu quero um objetivo e eu vou usar qualquer meio que eu achar necessário para consegui-lo, não interessa se ele é um meio que seja um meio bom, né? Uma ferramenta boa ou não, então eu estou abrindo mão na moral e da ética, né? Na verdade, eu estou abrindo mão do bem, né? Certo? Então, esse movimento, ele se chamou, então, teve uma parte, né? Uma parte das pessoas que seguiram esse movimento, que eram os humanistas, né? É, e, e outro princípio era o que é que a vida futura, ela foi esquecida em detrimento da vida do aqui e agora. Então, a teoria do aqui e agora apareceu exatamente na Renascença, e até hoje está por aí. Não interessa o passado, não interessa o futuro, o que interessa é o presente. É claro que isso é uma verdade, né? Mas o aqui e o agora se junta ali com aquele outro princípio que os fins justificam os meios. Então apareceu no meio desses humanistas, os humanistas bíblicos, né? Certo? Aí vamos ver o que esse povo fazia ou fez, né? Então, estes humanistas bíblicos estavam preocupados com o quê? Em estudar os filósofos e a Bíblia nos seus originais. Ou seja, queria casar a filosofia com as escrituras, né? Então, o seu humanismo era o quê? Era um humanismo ético e religioso, né? Enquanto que os outros humanistas estavam interessados no estético, né? No secular, no bem futuro, né? No seu interesse, no seu objetivo, certo? Então eles estavam interessados aqui na ética e na moral também, né? Digamos assim. Então esses humanistas bíblicos, eles queriam integrar, né, a Bíblia à filosofia, principalmente a filosofia grega, né, que era mais, né, digamos assim, mais difundida, mais respeitada, né? Principalmente a filosofia do Platão, né, que era um filósofo grego, né? Então, vamos ver aqui, ó, o Desidério Erasmo foi um humanista bíblico, né? Ele foi o mais importante humanista bíblico entre os anos de 1466 a 1536. Destaque também para Ximenes Francisco, né? De Cisneros, na Espanha, né? Certo? Ele era arcebispo lá da Igreja Romana, né? Certo? A gente está falando nesses nomes porque nós vamos chegar nas suas teorias, né? Já ali na frente, para saber quem foi que abraçou as suas teorias para fazer coisas, né? Certo? Então esse Ximenes aí, ele era lá da Espanha, de uma cidade chamada Toledo, né? Ele foi o fundador de uma universidade lá na Espanha, uma universidade lá famosa, chama Universidade de Alcalá, né? Então ele foi um inquisidor, né, da Inquisição Espanhola, certo? Esse arcebispo aí. E ele mandou editar a Bíblia, né, chamada uma Bíblia muito importante na época, né, e para hoje também. Essa Bíblia ela chama Bíblia Poliglota Complutense. Ou seja, ela é uma Bíblia que foi traduzida em várias línguas, para você comparar, né, aquilo que cada língua está dizendo ou traduzindo aquilo que foi traduzido ou do hebraico ou então do grego, né? Certo? Então, ó, Universidade de Alcalá, Inquisição, certo?
Vamos ver o que é isso aqui, para a gente ver como é que surgiu aí outras coisas que nós vamos ver, né? Como é que surgiu o Lutero, por exemplo. Mas vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.